Olá, bem-vindos a mais um episódio da série Relatos de Projeção Astral. Hoje eu vou trazer um breve relato para vocês de uma experiência que aconteceu em 1988. Eu tinha, na época, 10 anos do início do meu desenvolvimento na projeção astral. Eu tinha 10 anos já de experiência de projeção astral, tanto provocada quanto espontânea e voluntária. Naquela época, eu ainda não era juiz do trabalho, eu estava estudando para o concurso de juiz, trabalhava na Defensoria Pública, aqui em Salvador, e minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, que nasceu e que continuou vivo, né? O meu filho mais velho, porque antes ela teve uma filha, tivemos uma filha, mas que nasceu prematura de 5 meses e não sobreviveu. Viveu só 38 dias na incubadora. Então ela estava grávida do nosso primeiro filho, o primogênito, não é? E uma noite eu espontaneamente saí do corpo, mas de uma forma consciente, lúcida, eu saí do corpo e me deparei com uma cena lamentável, triste e preocupante ao mesmo tempo. Eu vi um homem, um espírito desencarnado, eu estava fora do corpo, eu vi um homem, um espírito, que estava debruçado, assim, inclinado para cima da cama, no lado em que ela estava, deitada, na cama de casal, e ele com as mãos assim estendidas, para a barriga dela. Eu tinha já desenvolvido, aí com as minhas práticas, com as minhas experiências fora do corpo, eu já tinha desenvolvido, já tinha despertado um certo tipo de instinto, que outro dia eu falei, eu acho que gravando o vídeo, fui no meu programa, Visão Espiritual, eu tinha já um certo instinto, tanto de sobrevivência comigo mesmo, quanto de sentir quando o espírito era bom, era ruim, uma pessoa boa, uma pessoa má, desencarnados, porque encarnados enganam muito quando você não sente a energia. As pessoas enganam e as pessoas se enganam e são enganadas dessa dimensão física, não é? Mas fora do corpo, ninguém me engana. Eu devo ter desenvolvido isso ao longo de muitas e muitas encarnações, que eu mexi com espiritualidade, com religiosidade, sacerdote, fui monge budista, fui yogi, sacerdote na Atlântida, sacerdote no Egito. Então, eu mexi muito com energia no passado, milênios e milênios que eu mexo com essas coisas. Então, eu tenho um instinto da alma, um instinto de saber quando aquele espírito é bom, ele está querendo ajudar ou não, mesmo que ele esteja sorridente tentando me enganar, como uma outra experiência que eu vou trazer em breve aqui, o relato. Então, eu saí do corpo, vi aquela cena, aquele espírito debruçado com as mãos voltadas para a barriga, irradiando energia. Automaticamente, eu sentindo que ele não era bom, não era uma pessoa boa, não era um espírito bom, que ele não estava ali para ajudar na gravidez, muito pelo contrário, eu senti que ele estava ali dando um passe para prejudicar, talvez fosse alguém que tivesse uma animosidade espiritual do passado com meu filho. Aí eu não posso afirmar se era com ele que estava ali reencarnando ou se era com a minha esposa. Eu penso mais, tendo mais a pensar que fosse com o meu filho, né? Porque ele estava ali na barriga, ele estava iniciando uma reencarnação. Então aquele espírito estava ali, acredito eu, para prejudicar, talvez pensando em provocar um aborto. Era um ataque espiritual, ao mesmo tempo para minha esposa, mas principalmente, penso eu, para o espírito que estava ali reencarnando, como meu filho. Automaticamente, então, isso tudo foi muito rápido, é uma percepção instantânea. Eu acho que falo para descrever melhor o episódio, né, a experiência, a passagem, mas na hora tudo muito rápido. Eu saí do corpo, vi aquilo, automaticamente eu lancei as mãos em direção a ele,
lancei uma energia para ele, ele aí, quando sentiu a minha energia, deve ter sentido um choque. Foi uma defesa psíquica. Na época eu ainda fazia esse tipo de defesa, depois eu evolui mais. Vocês vão entender ao longo dessa série de vídeos que eu estarei gravando, que eu comecei, né? Eu joguei a energia dele e ele fugiu. Ele fugiu. E aí eu depois voltei para o corpo, acordei, dei um passe na minha esposa para compensar aquela energia ruim que ele já estava colocando, porque quando eu saí do corpo ele já estava irradiando uma energia ruim para minha esposa em direção à barriga, então eu dei um passe nela para retirar aquela energia. E depois eu fiquei lembrando o seguinte, eu tinha, naquela época mesmo ali, em 88, eu tinha 29, em setembro fiz 30 anos, e eu tinha talvez acabado de assistir, muito recentemente, de ouvir uma fita cassete que um irmão meu gravou num curso que foi dado aqui em Salvador, talvez no início aí de 88, que era Valdo Vieira e Wagner Borges. O Wagner, na época, depois se tornou meu amigo até hoje. O Wagner trabalhou um tempo, não sei dizer quanto tempo, mas o Wagner trabalhou, e ali em 88 ele trabalhava ainda com Valdo Vieira. Ele dava cursos de projeção astral, talvez outras coisas, não lembro dos detalhes na época. Ele dava curso, pelo menos, de projeção astral junto com Valdo Vieira. Depois ele separou de Valdo, foi para São Paulo. Eu conheci o Wagner depois, em 93, depois que ele leu o meu livro Sanacão, Mestre da Lei, que é um amigo dele, que depois se tornou meu amigo de Salvador, foi para o lançamento do meu livro, não me conhecia, leu, gostou. A capa aqui do Sanacão, Mestre da Lei, só que na época a capa era outra, essa veio depois, numa outra edição de uma editora de São Paulo, que é essa cabeça, o espaço aí, não, eu coloquei agora, esse quadro é novo, que eu encomendei, né? E eu tinha então acabado de ouvir aquela fita, e em uma determinada passagem, que eu lembro, só de ouvir, era uma fita cassete, não era vídeo, só uma fita cassete, meu irmão gravou durante o curso. Eu acho que o Wagner estava relatando um ataque espiritual, e ele falava, se sofreu um ataque e tal, joga energia. Então, eu automaticamente, como saí do corpo, eu joguei energia naquele espírito. E depois eu fiquei pensando, eu fiz aquilo que eu ouvi na fita, aquele cara que eu não conhecia ainda, nunca tinha visto foto dele, que eu não conhecia na época, que era o Wagner Borges. Já conhecia o Valdo Vieira, porque foi parceiro do Chico Xavier, mas o Wagner Borges eu não conhecia, né? Então eu só lembrei daquela voz do Wagner, que era joga energia, joga energia. E eu joguei energia e funcionou ali e o espírito fugiu, né? Mas aí, aproveitando para fazer assim também um comentário em relação a isso, eu quero dizer o seguinte, que eu já tive muitos ataques espirituais, vou relatar vários, vou gravar vários vídeos de ataques espirituais que eu tive desde a minha primeira experiência, ou seja, quem já está acompanhando essa série desde o início já viu aquele ataque na fazenda, na projeção involuntária foi um ataque espiritual, né? A minha primeira projeção astral na minha casa, no meu quarto, teve um ataque espiritual, aquela mulher de vermelho, e depois, ao longo do tempo, sofri incontáveis ataques espirituais. E aos poucos eu fui mudando a minha forma de me defender. Mas, naquela época ali, eu ainda me defendia jogando energia. Como o Wagner ensinou no curso, né? Automaticamente, instintivamente, eu joguei energia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se o espírito que está ali atacando você, outra pessoa, e você vai defender outra pessoa, ou se defender, se aquele espírito ele é mais fraco do que você, isso funciona. Se sua energia é mais forte, sua energia é mais poderosa, você tem um equilíbrio espiritual maior, então você tem uma ascendência espiritual sobre aquele espírito, então a sua energia é mais forte. Se você lança a energia dele, ele recebe aquilo como um choque, como se fosse aquela arma, uma pistola ou aquele outro tipo de artefato ali, de arma de choque, né? Muito usada para segurança. Então ele recebe um choque e foge. Mas se ele for mais fraco do que você,
Se for um espírito muito mais forte, muito mais poderoso do que você, isso não funciona. Você jogar energia nele, ele vai jogar uma energia muito mais poderosa em você, e quem vai sair pior dessa luta de energia, desse embate energético, a disputa energética, será você. Então, nem todo espírito você consegue afastar, afugentar, botar para correr, jogando energia. Isso não funciona com todo mundo. Só se ele for um espírito fraquinho e mais fraco do que você. Eu já tive ataques de espíritos muito poderosos, como os temíveis, chamados e conhecidos magos negros. Com esses, jogar energia não funciona. Há situações, vocês vão ver em vídeos futuros, que o melhor é fugir, é correr, é voar, em algumas situações, e não enfrentar. Porque se for um espírito mais poderoso do que você, não adianta você jogar a energia dele, você vai jogar uma energia assim de 10 volts, ele vai dar uma carga de 100 volts em cima de você e você vai levar a pior. Então, jogar energia não funciona com todo mundo. Não funciona com todo e qualquer espírito. Só quando ele é mais fraco do que você. E como é que você vai saber se ele é mais fraco ou não? Principalmente no início do desenvolvimento da projeção astral, você não tem muita experiência, às vezes você realmente não tem como saber. Então, se você jogou energia nele, não fugiu, jogou energia nele, e ele jogou em você, você sentiu um choque, fuja, corra, se puder voar, voe e se afaste, porque a não ser que você esteja acompanhado por seu mentor espiritual, seu guia espiritual, e você ore, leve seu pensamento na hora, chame proteção, peça proteção e vem alguém mais poderoso e tal, e vai lhe auxiliar. Aí é outra história. Se você estiver sozinho, se você não tem o hábito de oração, se você não pede ajuda, não pede socorro a ninguém, né? É melhor você não enfrentar um espírito que é mais forte do que você, porque você vai sair perdendo. Então, nem sempre essa coisa de joga energia funciona. Às vezes não funciona. Só funciona com o espírito que é mais fraco do que a gente. Tá bom? É um breve relato e eu vou gravar já um outro. Até o próximo relato. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber as notificações dos próximos vídeos, de cada vídeo que eu postar aqui no canal dessa série Relatos com Jesus, ou do Café com Jesus, ou do meu programa de quarta-feira, que é o Visão Espiritual, com vários temas filosóficos espiritualistas, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um forte abraço.